Olá amigos do canal, sejam bem-vindos, é um prazer estar convosco. Hoje vou lançar mais um vídeo da série Eugenia da História, cujo tema é Carlos Magno e a época carolíngia. Ora bem, Carlos Magno foi a figura máxima da dinastia carolíngia, dinastia francesa, que sucedeu à Merovingia e dominou grande parte da Europa entre meados do século VII e finais do século IX. E um dos grandes homens da Idade Média, Carlos Magno, terá nascido em Aix-la-Chapelle e a sua vida foi um modelo para muitos reis medievais. A época carolíngia começa precisamente com Pepino de Herstal em 687, altura em que se apoderou do território franco. Sucedeu-lhe Carlos Martel, que foi o primeiro a tentar converter os germânicos ao cristianismo, e Pepino, o Breve, que destronou o último rei, Merovingio, tendo-se feito coroar rei dos francos em 754. Foi Pepino quem iniciou a expansão do território franco, tendo invadido a Itália para defender o Papa dos Lombardos e conquistado a Aquitânia. Quando Pepino morreu, o seu reino foi dividido pelos seus dois filhos, então desavindos Carlos e Carlomagno. Contudo, este último, que governou a Áustria, Neustria e a Aquitânia Ocidental, viria a morrer no ano de 771, deixando todo o império nas mãos do seu irmão, que adotou depois o cognome de Magno. Todos os grandes povos medievais ficaram à mercê de Carlos Magno, que lutou com os eslavos a sul do Danúbio e anexou a Germânia ao seu império. Nos finais do século VIII, o Império Franco dominava a Europa. Apenas a quase totalidade do território da Península Ibérica passou incólume a esta vaga de invasões. Carlos Magno chegou mesmo a invadir a Espanha, mas foi derrotado pelos muçulmanos na célebre Batalha de Roncesvalles. O seu reinado ficou marcado por uma sucessão de batalhas. Derrotou os Lombardos do norte da Itália no ano de 773, vencendo depois os Avares numa sangrenta batalha nas planícies da Hungria. Em 804, já coroado imperador, encetou uma guerra contra os bávaros. Enquanto viveu, contou sempre com a oposição do Império Bizantino, que só 12 anos depois da sua coroação o reconheceria imperador do Sacro Império Romano. Todos os territórios que tomou, como seus, foram forçados a converter-se ao cristianismo. Consta que, perto de Verdun, ordenou que fossem degolados 4.500 saxões que se recusavam a receber o batismo. Em todas as suas lutas, esfiou cerca de meia centena de expedições militares. Foi sempre apoiado pelo Vaticano, primeiro pelo Papa Adriano I e, à morte deste, pelo seu sucessor Leão III. Mas no início, o rei dos francos desenvolveu uma política pouco favorável ao Vaticano. A sua aproximação aos lombardos através de uma aliança matrimonial ilegítima, Carlos Magno repudiaria a sua primeira esposa, Imiltrude, para se unir a uma princesa lombarda. Portanto, esta atitude foi censurada pelo Vaticano. Este descontentamento levou o soberano a separar-se da mulher ilegítima e a perseguir uma política propícia ao Estado Pontifício. O Papa Adriano I foi o primeiro a solicitar o seu auxílio, tendo-lhe pedido que o protegesse de Desidério, soberano lombardo. Carlos Magno não quis perder esta oportunidade, que o conduziu à conquista da Itália lombarda e mais tarde a guerras intermináveis contra os saxões.
A organização do Império, tanto por Pepino o Breve como por Carlos Magno, teve como consequência um enorme desenvolvimento artístico, designadamente na pintura, na arquitetura, tendo sido nesta altura que as artes sumptuárias e a escultura em marfim atingiram a expressão máxima. O tempo de Carlos Magno impulsionou o ressurgimento artístico e intelectual do Ocidente. A partir do ano 787, foram emanados decretos que recomendavam em todo o Império a restauração de antigas escolas e fundações novas. Muitos dos estabelecimentos de ensino que haviam sido fundados nesse período, especialmente as escolas catedrais, transformaram-se depois nas primeiras universidades medievais. Aliás, o imperador criou, diz que influenciado pelo seu protegido Papa Leão III, uma quase obrigatoriedade de instruir os cidadãos europeus de acordo com os princípios da Igreja, a quem cabia educar religiosamente os povos bárbaros, para que, enfim, fosse assegurada a unidade do vasto império. A necessidade de preparar uma classe dirigente e, em especial, de dispor de funcionários letrados capazes de cumprir tarefas que assegurassem a funcionalidade do Império, levou à criação de um grande número de escolas em mosteiros, conventos e abadias. Uma das medidas mais importantes neste âmbito foi a fundação da Escola Palatina, na corte e no próprio palácio, onde se reuniam eruditos de toda a Europa. Até à sua morte, Carlos Magno, em 814, emitiu centenas de decretos, abordando um vasto leque de matérias, das jurídicas às militares, passando por aquelas que diziam respeito aos mosteiros, à educação e à gestão dos domínios imperiais. Governou sozinho entre 771 e 814, desempenhando uma função eminentemente religiosa e exercendo uma autoridade política, judicial, legislativa e militar. O rei Franco conduziu os seus exércitos à vitória sobre numerosos povos, tendo estabelecido o seu domínio na maior parte da Europa central e ocidental. Mas, mais do que militar, o Império Carolíngio foi, acima de tudo, um império cristão. E uma prova dessa finalidade religiosa do Império Carolíngio foi a coroação, a 25 de dezembro de 800. Depois de ter reconduzido o Papa São Leão III a Roma, Carlos Magno foi coroado imperador, na antiga Basílica de São Pedro. Ocorreu um dos mais importantes momentos históricos da Idade Média. A partir daquele momento, a Igreja passou a designar soberanos, submetendo o poder do imperador ao poder do Papa. A coroação selou formalmente o que Carlos Magno representava, enquanto governante de grande parte da Europa. Na altura, ele era, de resto, o único rei com poder suficiente para derrubar o Vaticano, uma constatação a que a própria Igreja não era certamente alheia. Para muitos investigadores, o Natal de 800 marcou o início da história do Império Romano do Ocidente, dando origem ao Sacro Império Romano de nação germânica, que durou 1000 anos até cair. Em 1806, a coroação investiu o rei Franco da suprema autoridade temporal sobre os povos cristãos do Ocidente, legitimando ao mesmo tempo o Império Carolíngio. A vida de Carlos Magno foi considerada como um exemplo para os soberanos que lhe sucederam. No leste europeu, o nome Carlos passou a ser usado com frequência no batismo de futuros monarcas. Mistificado como nenhum outro, marcou o início da história ocidental cristã. Alguns políticos modernos consideram-no mesmo o fundador da Europa. Ora, se todo este trabalho é de seu agrado, não se esqueça de dar o seu gosto, partilhar os vídeos com os seus amigos e subscrever o canal. O meu obrigado e um forte abraço. Até ao próximo vídeo.